Pessoas, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer a nossa bate-papo, nosso noite de quinta, de uma maneira bem informal, sentada aqui no meu sofá, com camisetão, sem batom, enfim. Resolvi ter uma conversa mesmo com vocês, assim, bem descontraída, bem tranquilinha, porque vai ser uma conversa, inclusive, sobre algo que me aconteceu hoje, que eu queria dividir com vocês. E isso que eu queria dividir é... Olha o Rodrigo aí. Oi, Rô. Eu gostaria de dividir algumas coisas que aconteceram comigo hoje. É sobre isso que eu vou falar por aqui. Sobre a importância do autoconhecimento. E vocês já vão saber um pouquinho mais. Então, frequentemente, e aliás, desde, sei lá, que eu me conheço por gente, é muito comum eu me sobrecarregar de trabalho, me sobrecarregar de tarefas, de responsabilidades, enfim. Acho que isso é comum a muitas pessoas. E quando isso acontece, é muito difícil, pelo menos no passado, na verdade, era muito difícil eu entender que eu estava sobrecarregada. A gente tem essa síndrome da Mulher Maravilha, como dizem, né? De achar que vai dar conta de tudo, que vai fazer tudo o que as pessoas pensam que a gente precisa fazer, superar as expectativas alheias, enfim, e a gente acaba se sobrecarregando, e se não se der conta disso, acaba ficando doente, como já aconteceu comigo no passado, quando eu desenvolvi transtorno de ansiedade, hoje sob controle. Mas hoje, especificamente, dia 11 de maio, eu me deparei com uma situação que estava me levando para a estafa, sem brincadeira. A minha agenda estava super sobrecarregada, tão sobrecarregada que eu me esqueci de fazer coisas ultra importantes. Mas quando eu falo ultra importantes, importantes mesmo, eu esqueci de fazer coisas. Para vocês terem uma ideia, eu esqueci de pagar contas importantíssimas. E que eu vou ter que resolver amanhã, enfim, não dava tempo quando eu me dei conta. E conforme a gente vai vendo que coisas muito importantes estão sendo esquecidas mesmo, não é nem deixadas de lado, mas nem passou pela minha cabeça de tanta coisa, de tão atribulada que a agenda estava, a gente começa a pensar, o que eu tô fazendo do meu dia a dia, que eu tô fazendo da minha rotina? E aí eu vi que estava tudo muito corrido. E conforme você esquece de uma coisa, esquece de outra, e tem tanta coisa para fazer, e o dia passando, enfim, as responsabilidades caindo todas no seu colo, surgiu o que também? Uma dor de cabeça absurda. Eu falei, enxaqueca de novo, depois de anos que esse monstrinho estava sob controle, pra quê? Não preciso disso, né? E aí eu parei para pensar, o que tá me dando essa enxaqueca? E aí, gente, vou falar para vocês o que me causou essa baita enxaqueca. Eu tenho certeza disso porque resolvi. A agenda atribulada, a correria, os trabalhos todos, um sobrepondo ao outro. Essa correria louca na qual eu me meti. Isso estava me deixando estressada, cansada, esgotada, cheia de responsabilidade e com aquela ansiedade de será que eu vou dar conta de tudo? Comecei um monte de coisa, será que eu vou dar conta de terminar isso tudo? E aí é por isso que eu volto a frisar para vocês sobre o autoconhecimento. A partir do momento que a gente sabe o que está acontecendo e mais, sabe quais são os gatilhos que desencadeiam alguns problemas, como no meu caso a ansiedade, a enxaqueca, enfim, fica muito mais fácil de resolver. Então olha só, eu estava com enxaqueca, eu estava diante de uma situação onde eu não estava entendendo nada, por que eu não consegui trabalhar tudo o que eu precisava, por que eu estava tão cansada, por que eu estava esquecendo coisas importantes, enfim, eu estava nessa pegada. Quando eu parei tudo, cancelei vários compromissos da tarde, sentei sozinha e pensei,
É isso que está me atrapalhando? Vamos reorganizar. E sem brincadeira nenhuma, a agenda está até aqui do meu lado. Ó. Estava fazendo isso aqui no meu sofá, meu planner e a minha agenda aqui. Ó. Eu reestruturei novamente a minha agenda. E o meu planner, eu sempre faço um planejamento do mês e um planejamento da semana. Um planejamento do mês que estava cheio, lotado de coisas, ficou um pouquinho mais resolvido. Quando eu digo um pouquinho, eu dei mais espaços. E só de fazer isso, depois eu corri aqui na agenda, realinhei as coisas. Só de fazer isso, já me saiu um peso enorme dos ombros. As contas que eu deixei para trás venceram, eu já agendei para amanhã. Amanhã eu vou parar de manhã e vou resolvê-las. Porque a gente precisa parar para pensar também que, primeiro, eu esqueci, foi, mas não é o fim do mundo, o mundo não vai acabar, ninguém vai morrer por causa disso. Amanhã é um outro dia e amanhã eu vou resolver e vai dar tudo certo. Então, resolvi a correria da agenda, notei que o mundo não vai acabar, nenhum meteoro vai se chocar com a Terra só porque eu esqueci de fazer algumas coisas. E mais, não vai acontecer nada com os compromissos que eu adiei. Eu só adiei. E mesmo que eles fossem cancelados, a Terra vai continuar girando em volta do Sol, não vai mudar nada, sabe? Realmente não vai mudar nada. Talvez alguém decepcionado aqui, outra pessoa decepcionada ali. Gente, acontece. Paciência. E aí, resolvi a agenda. Coloquei as coisas que eu esqueci para fazer amanhã. Já coloquei na cabeça, vai dar tudo certo, amanhã eu resolvo. Aliviei a agenda de amanhã, aliviei todos os outros dias que tem para frente. Como num passe de mágica, a minha dor de cabeça, ó, curou, sumiu. Eu não tomei remédio, eu não me entupi de nada, eu não precisei dormir, eu não precisei fazer... Voltou. Internet me traindo, vamos lá. E aí, assim, como eu tava falando por aqui, é autoconhecimento puro, entende? É um problema que eu já tinha visto acontecer antes, é um momento que eu já tinha visto alguns anos antes. Por exemplo, algumas pessoas não sabem disso, mas eu tenho transtorno de ansiedade já há muitos anos, desde antes de entrar no banco. Quem achava que o transtorno de ansiedade surgiu com o banco? Não, no banco piorou, mas já existia, tá? Mas eu tinha insônia quando era adolescente, eu tenho uma certa hiperatividade, tem hora que minha cabeça tá mais acelerada do que o resto do planeta e do que eu mesma. E isso tudo, com o passar dos anos, eu fui estudando, eu fui pesquisando, eu fui me entendendo, eu fui fazendo uma autoanálise. Então, até mesmo a questão da psicanálise não é tão nova, embora eu tenha me formado recentemente, a questão não é tão nova porque eu já vim estudando informalmente há muito tempo. Então, quando a gente trata do autoconhecimento e começa a trabalhar o autocuidado, tudo muda. Todo o nosso mundo muda. E muda a forma como a gente encara as coisas também. Então, olha só como é muito louco. Hoje eu tinha tudo para ter um dia horrível, né? Aliás, um dia lindo começou pela manhã. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar para vocês aqui, para vocês não acharem também que eu fiz uma tempestade em copo d'água, que eu não fiz, não. Acordei cedíssimo, sensacional. Fui para minha aula de surf, que foi maravilhosa, tava uma manhã linda. Depois eu tive uma reunião muito legal com a minha parceira Renata. Almocei um almocinho delícia que eu preparei aqui. E aí, à tarde,
começou a dor de cabeça, comecei a ver que talvez eu não fosse dar conta de tudo que eu ainda tinha para fazer no dia. Começou a doer mais ainda a cabeça, porque eu vi que além de eu achar que não ia dar conta de tudo que eu tinha para fazer, eu ainda tinha esquecido algumas responsabilidades, enfim, foi um tererego. E para piorar, né? Esqueci as responsabilidades, esqueci de pagar umas contas. Quando eu comecei a pagar, o aplicativo do banco travou, precisei reinstalar de novo, e aí até agora há pouco ainda estava ruim. Aí eu coloquei na cabeça que, olha, talvez não seja para resolver isso hoje, resolva amanhã e tá tudo certo. Então, amanhã eu vejo o que acontece, vou até o banco pessoalmente, enfim, não sei. Vou ouvir tudo o que eu recebi. Tem um monte de áudio no celular. Eu ia pegar o celular para mostrar, mas o celular tá aqui na minha frente. Tem um monte de coisa para responder, ó. Tocou agora meu fogão que tô fazendo minha janta. Mas enfim, tudo isso para mostrar para vocês o quanto é importante termos autoconhecimento, entender as nossas limitações, entender quais são os problemas que às vezes nos afligem, entender como encaramos os problemas, como é que quando surge uma crise de ansiedade, por exemplo, quando surge algum estresse, como é que a gente lida com isso? Quando sabemos que esse problema está surgindo, quando sabemos buscar a resposta dentro da gente mesmo, fica muito mais fácil de resolver. Então, só para quem está chegando por aqui, eu resolvi fazer esse bate-papo hoje sobre autoconhecimento, sobre como é importante a gente saber o que se passa dentro da gente, conhecer os gatilhos que acionam alguns problemas e conhecer algumas formas de solução. Então, como é que eu solucionei uma baita enxaqueca que estava vindo hoje, que se apossou, vamos dizer assim, me atrapalhou um pouco o dia durante algumas horas, de fato. Claro, eu vou dizer que atrapalhou, porque uma dor é sempre ruim. Mas, de uma certa forma, foi um aviso, né? Vamos pensar assim, eu gosto de pensar dessa forma. Se eu não tivesse tido essa enxaqueca, se eu tivesse deixado, se tudo tivesse rolado na correria que estava o dia de hoje, se eu não tivesse tido a enxaqueca, talvez esse estresse, esse acúmulo de coisa fosse se juntando, e dali a pouco eu tivesse uma estafa, alguma coisa parecida, como já aconteceu no passado. Então, hoje a enxaqueca veio me dar um aviso. E mais, eu estava atenta. Quando a enxaqueca surgiu, eu parei e falei, opa, se fosse em tempos lá atrás, se fosse um tempo, uns anos atrás, onde isso já acontecia, eu tinha enxaquecas quase diárias. Por que eu tinha enxaquecas quase diárias? Porque apesar da enxaqueca, eu continuava tudo o que eu estava fazendo. Eu continuava no mesmo ritmo, fazendo tudo do mesmo jeito. E aí, gente, vamos combinar aqui. Se a enxaqueca vem devido a um problema, muitas vezes, de estresse, de cansaço mental, se a enxaqueca vem por isso, porque você está cansada mentalmente, você continua trabalhando, qual é a chance dela ir embora? Nenhuma. Não vai embora. Às vezes pode acontecer até de você dormir, tomar um remédio para continuar trabalhando, continuar com o dia a dia corrido. Aí você vai dormir com dor de cabeça, você acorda com dor de cabeça já tomando outro remédio. Conheço pessoas que tomam um remédio para dor de cabeça de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas. Isso está muito errado. Extremamente errado. Então, enxaqueca principalmente, gente, é um problema muito relacionado ao estresse, muito relacionado ao nosso psicológico, muito relacionado ao nosso equilíbrio. Daí a importância de fazer terapias, seja alternativas ou terapias
com um psicanalista, com um psicólogo, como for, tá? E se conhecer de verdade, entender as nossas limitações e entender os nossos, até onde a gente pode ir com as coisas, com o trabalho, com o dia a dia, com os desafios, com o que for. Eu até falei hoje com os funcionários que trabalham para mim, os meus queridos, falei para eles, olha, dá uma olhada na rotina de vocês, porque estava todo mundo muito pilhado. Essa foi uma semana que não foi só eu que me pilhei. Todos estavam pilhados, todos estavam trabalhando além do horário, todos estavam com os prazos apertadíssimos. Por quê? Porque inventamos a moda de trabalhar mais do que os limites que seriam respeitáveis. E outra coisa, começamos a nos atropelar. Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, tudo junto, misturado na mesma hora. Gente, não dá. Não dá. Alguma coisa vai sair nas coxas quando a gente faz isso. Alguma coisa vai ficar ruim, alguma coisa vai ficar capenga. Se não for o trabalho que vai ficar capenga, nossa saúde mental vai ficar. Alguma coisa não vai dar certo. Então, chamei eles e falei, olha, percebi o que aconteceu comigo e tô vendo o que tá acontecendo com vocês. Para, respira, lista o que tem para fazer e lista as horas disponíveis. Distribui o que tem para ser feito dentro das horas. E vamos parar com esse rolê de sair atropelando loucamente. O mundo não vai acabar semana que vem. E se fosse acabar, o que a gente ia fazer? Vamos pensar aqui. O mundo vai acabar semana que vem, tá? Você vai correr para entregar trabalho? Você vai correr para fazer conteúdo, para escrever, para tirar foto? Não, se eu soubesse que o mundo ia acabar semana que vem, eu ia fazer bem outras coisas, viu? Sei lá, ia viajar, né? O mundo vai acabar semana que vem, beleza. Que me pegue numa praia paradisíaca, em vez de me pegar estressada aqui. Um abraço especial daqui de Minas. Oba! Adoro Minas Gerais, gente. Se tem um lugar encantador no Brasil, é Minas, né? Minha colocação tá perfeita? Olha, João, tá perfeita porque foi realmente o que aconteceu, viu? Tá sendo super, ultra sincero o que eu tô dizendo. Ultra sincero mesmo, porque, de fato, isso tudo aconteceu hoje e todas essas conclusões também aconteceram hoje, sabe? Se eu tô aqui, eu tô vendo o meu rosto aqui na tela e tô vendo que eu tô com uma cara super descansada. Ao contrário de algumas horas atrás que eu tava pilhada, nervosa, tava até com um pouco de olheira. Tava num estresse que você nem imagina. E aí agora eu tô aqui com o rostinho até good vibes. Como costuma ser. Porque é isso. É exatamente isso. Eu tava falando aqui de Minas Gerais, de fato, eu amo muito Minas, preciso voltar por aí. Tô com saudade de viajar. Bora. E aí, aproveitando esse embalo que a gente tava falando aqui de Minas Gerais, tava falando do fim do mundo, ó. Minas Gerais é um lugar bem bacana para, se o mundo estivesse acabando na semana que vem, sei lá, então vou esperar o fim do mundo na beira da lagoa, em Belo Horizonte, ou tomando uma cachaçinha no interior de Minas, comendo pão de queijo, não sei. Ouvindo algum caos de fim de mundo, qualquer coisa parecida. Mas não ia ficar pilhada de entregar trabalho antes do mundo acabar, isso não. Eu sei que isso é verdade, aconteceu comigo, aconteceu contigo também, meu. De verdade, acontece muito mais do que a gente imagina, né? Porque é muito louco isso. Como a gente tem a capacidade louca, que isso pra mim é uma baita loucura. A gente tem a capacidade de se sobrecarregar. É impressionante, os nossos planos às vezes nos sobrecarregam, os nossos sonhos podem nos sobrecarregar
quando a gente perde o controle, quando a gente perde a noção, né, do que está acontecendo, e quando a gente se perde da gente mesmo, que é o tal do autoconhecimento que eu falo tanto. O autocuidado e o autoconhecimento. É importante também a gente lembrar, João e todo mundo que vai nos ouvir depois, porque essa live vai ficar gravada. É importante a gente lembrar também que o autoconhecimento está intimamente ligado à autoestima. Totalmente. Porque quando a gente se perde da gente mesma, quando a gente perde o controle e a noção do que está acontecendo com a gente automaticamente cai de produtividade, cai a nossa confiança e a nossa autoconfiança também. É aquele momento que às vezes a gente fica perdido, sem saber para onde ir, se está trabalhando certo, se está indo pelo caminho certo, se tem realmente que fazer aquilo que está fazendo, enfim. A gente começa a se questionar. Então, olha só como as coisas são, né? De uma enxaqueca, você pode tirar todos esses ensinamentos. De um momento de estresse, de uma quase estafa, você pode tirar tudo isso. A conclusão do que gerou, do que te fez chegar a esse ponto, te traz tanto o conhecimento sobre si mesmo, quanto o conhecimento do que fazer para frente para evitar que volte a acontecer, né? É claro que eu, uma pessoa agitada que eu sou, que está sempre envolta em vários projetos, e isso faz parte da minha natureza. Eu sempre faço várias coisas ao mesmo tempo. É claro que é muito possível que aconteçam situações assim novamente. Mas desde que eu saiba como é que elas começam, o que causa e como voltar, como recuperar o controle, beleza, acontecerá como aconteceu hoje, onde eu sabia o que estava acontecendo, parei, resolvi da melhor maneira possível para mim, não resolvi da melhor maneira possível para o resto do planeta, não. Não, eu fiquei devendo algumas respostas, fiquei devendo algumas ações, fiquei devendo trabalho, fiquei devendo algumas coisas. Amanhã eu vejo isso. Amanhã eu resolvo com o resto do mundo e tá tudo certo. Comigo tá resolvido. Eu vou dormir feliz, tranquila e é isso. E estou muito bem, estou tranquila e amanhã é outro dia. Então, esse era o meu recado para vocês hoje. Eu espero que ajude vocês a pensar mais sobre si mesmos. E nas próximas noites de quinta, nos próximos vídeos, enfim, e todo o conteúdo que eu tenho compartilhado, tem sempre esse viés de a gente se conhecer, se respeitar, saber os nossos limites, questionar as coisas que a gente vê que não estão certas, enfim, para a gente ter sempre mais qualidade de vida, para a gente ter mais paz, mais sossego e chegar onde a gente quer viver de uma maneira mais feliz e mais livre. Esse é o meu intuito por aqui, pelas redes sociais, tá bom? Então, eu termino deixando aqui alguns convites. Quem não conhece ainda meu podcast, eu divido muita coisa por lá e muitas dicas também. Ele é bem divertido. Alguns momentos são de chorar, mas também é divertido. Depois eu deixo o link nos stories. Eu estou recheando com muito conteúdo o meu canal no YouTube. Agora eu juro que ele vai ter bastante coisa, mas hoje ele tem bastante coisa de dança, mas vai ter mais conteúdos como esse. E aqui pelas redes sociais eu tô sempre compartilhando dicas, compartilhando ideias, compartilhando opiniões e compartilhando insights também, tá? Sigo tirando fotos, sigo sendo fotógrafa com certeza, mas como vocês já andam vendo por aí, eu estou aliando a fotografia com a psicanálise para trazer
mais benefícios, para trazer uma alternativa de terapia para vocês. Então, tudo isso linkado com o que aconteceu hoje, com o que eu compartilhei com vocês, eu espero que ajude. Se vocês conhecem alguém que de vez em quando entram nesse tipo de crise, sofram de ansiedade ou de enxaqueca e precisam desses insights, compartilha essa live, tá bom? Que ela vai ficar salva no feed e acompanhem os meus próximos posts, tá bom? É isso, meus amores. Obrigada por quem entrou, por quem ficou comigo até o final. E obrigada a você que vai assistir depois. Bora compartilhar, porque dica de autoconhecimento, dica de colaboração com as pessoas é sempre o que eu vou procurar fazer e é o que eu vou pedir para vocês compartilharem também, tá bom? Beijo para vocês. Obrigada pelos comentários, João, e até semana que vem com outro Noite de Quinta. Beijo, beijo.